Olá a todos, Ferrell aqui novamente, e o vídeo de hoje eu vou dar aquela continuidade ali para quem que quer iniciar em programação. No caso, um pouco de HTML que eu estava mostrando, vou mostrar mais um pouco. Então vamos para o vídeo que vai ser bem interessante. Bom, gente, já estou aqui com o meu desktop aberto, né? Como vocês podem estar vendo. No caso aqui eu tenho um arquivo que eu criei, exemplo.html, vou abrir ele, né? Aí depende do jeito que você gosta. Eu gosto de abrir terminal aqui, faço isso também no Windows, né? Vou dar um code ponto aqui, que aí ele vai abrir o VS Code. Mas se você quiser, você pode de repente vir aqui e abrir com, né, no caso aqui não está aparecendo, abrir com outro aplicativo, né? E procura aqui o VS Code que está bem no finalzinho aqui. E aí você pode estar, tá bom? Ou programa que você achar melhor, né? Tem tantas ferramentas aí, né? No caso eu uso o VS Code, mas você pode usar qualquer outra aí que você achar melhor, né? Já está aberto, né? Vou colocar aqui, confio nos autores, né? Vou clicar aqui naquele web preview que eu já mostrei para vocês, né? Vou clicar aqui, vou apertar aqui o aqui para gerar o código que eu quero gerar, né? E tá aqui, no caso aqui o documento aqui criado. Vou colocar aqui um exemplo, teste HTML. E no caso aqui, o que eu vou estar mostrando para vocês aqui no meu novo exemplo aqui, né? Vou fechar aqui o Web Preview, depois eu mostro pelo Firefox, né? E aí o que eu vou fazer, né? Eu vou criar aqui, por exemplo, assim, isso é um teste, né? E eu já tinha mostrado aqui, vou abrir aqui o Firefox aqui para exibir, né? No caso aqui eu posso estar clicando aqui o exemplo HTML, se eu clicar ele vai abrir no navegador. E aqui está o Isso é um teste. Da outra vez eu tinha mostrado a questão do H1, né, dos efeitos ali, parágrafos, né, essas coisas que eu tinha mostrado. E acho que eu tinha começado algumas coisas de folha, de estilo, né, de CSS, né. Então vamos aqui, no caso aqui, já tenho ele aqui, vou dar um Ctrl F5 para atualizar, né. Mudou aqui para isso é um teste. Vou estar fechando isso daqui, né, não preciso deixar aberto, né. Vou voltar aqui para o código, né? E ali, por exemplo, assim, como que eu faço primeiro uma folha de estilo, né? Eu posso vir aqui dentro do head, né? E colocar style, né? E posso definir aqui, por exemplo, um estilo para o H1, né? Para o H1, que todo H1 vai ter ou melhor aqui, vou colocar aqui uma ID para esse carinha aqui e o nome da ID vai ser teste H1, teste, vou colocar aqui um teste H1, né? E aqui eu vou criar um teste também H1 aqui em cima, abro aqui e aí eu vou determinar que vai ser um fonte family, né? E aí eu vou escolher aqui, por exemplo, aqui Arial Helvetica Sans Serif, né? E aí ele já vai deixar aqui, se eu vir aqui e apertar aqui, por exemplo, aqui o Ctrl F5 para recarregar, né? A fonte já mudou de tamanho. Se eu quiser, por exemplo, aqui se eu quiser, por exemplo, aqui um background só para esse título aqui, né? E voltar aqui e carregar, né? Somente esse título aqui, isso é um teste, ficou com essa cor aqui roxa. Aí não ficou muito legal? Aí eu vou colocar, por exemplo, a cor da fonte, né? Que aí no caso é color. Eu vou colocar como esse Alice Blue aqui, né? Vou recarregar e aqui ficou aqui a letra branca e o fundinho roxo, né? Isso é um teste, né?
E no caso aqui, isso aqui é um pouco da folha de estilo, né? Como que você vai fazer uma folha de estilo, né? E como que você vai fazer outros itens aí? Aí vamos colocar aqui, por exemplo, aqui que eu quero mudar o nome aqui, em vez de colocar isso é um teste, né? Eu vou colocar aqui como, por exemplo, tabela de clientes, né? E aí embaixo eu vou criar uma tabela, né? Vamos ver se mudou, né? Ficou aqui, tabela de clientes, né? Vou criar aqui uma tabela e o comando a tag para você criar a tabela no HTML é table, né? E aí eu vou querer dentro de table, eu vou querer um thead, né? Que significa cabeça, e um thebody, né? No caso aqui no thead, o que eu vou colocar? Eu vou criar um th e dentro desse th eu vou criar 3 linhas, né? Eu vou criar 3 tr's, né? E eu posso, por exemplo, copiar essa daqui, né? E eu tenho 3 linhas. Se eu, por exemplo, aqui quero colocar aqui, por exemplo, nome, telefone e e-mail, né? E aí, por exemplo, aqui, se eu vier aqui, por exemplo, aqui onde tem o meu, aqui a minha tabela, atualizar, ele criou aqui nome, telefone e e-mail, mas por que tá feinho desse jeito? Porque eu não coloquei nenhum estilo, né? Então eu posso vir aqui de novo no código, colocar um nome para tabela, né? Ela vai ser id tabela clientes, e aí eu faço a mesma coisa aqui, tabela clientes, e coloco aqui, vou colocar, tem um comando, tem uma tag chamada border, né? Que eu vou colocar aqui e ela vai ser um px solid black, né? Ou seja, ela vai ser sólida de 1 pixel e vai ser da cor preta. Vamos atualizar. Então, gente, no caso aqui eu inverti, né? É o tr aqui e aqui é o th. Simplesmente às vezes dá uns brancos, né? Porque apesar de eu programar um pouco em front, né? Meu forte é back-end, gente. Então, normal isso acontecer, mas corrigir aqui já. Vou dar um atualizar, ele pegou o nome, telefone e e-mail, né? Ele criou aqui, eu coloquei aqui uma largura também aqui de 100%, né? Que eu tinha colocado, mas eu vou diminuir aqui para ela para 75%, né? Para não ficar tão grande. Nome, telefone, e-mail. E aqui embaixo eu também vou colocar algumas coisinhas aqui, né? Eu vou colocar dentro do tbody. Vou abrir aqui um tr e vou colocar os tds aqui desse tbody, né? Vou colocar aqui, o nome vai ser João. Telefone vai ser 11 9999 e 888888. Acho que é um 8 aqui, não, mais um 9 aqui, tira um 8 aqui. E o e-mail vai ser joão@gmail.com. Vou copiar aqui outra linha, vou fazer outra linha. Vai ser Maria, telefone 999-7777. Aí o e-mail vai ser maria.yahoo.com.br. E eu vou copiar aqui também e vou colocar aqui Maria, só que em vez de Maria, vou colocar aqui José. 11 99999 666666. José
msn.com. Vou salvar aqui. E aqui a tabela já foi gerada, né? Mas ainda tá aqui meio feia, por quê? Porque eu posso estender de repente aqui pro meu TH e pro meu TD, né? Eu posso falar que todos eles aqui que estão aqui dentro aqui, eles vão ter faltou aqui a vírgula, né, gente? Vou colocar a vírgula aqui. E aí agora toda a minha tabela ela vai ter uma linha. E eu posso ir de repente fazendo vários estilos aí. Um estilo bem legal aqui que tem é de repente você colocar. Vou colocar, por exemplo, aqui uma cor de fundo, eu também posso colocar, né, na tabela, né? Eu posso colocar que a cor dela de fundo vai ser, ou de repente que seja só para o TH, né? Eu posso de repente estar fazendo, mas vamos colocar aqui que eu quero que todas as linhas sejam azuis, né? Aí ficou meio estranho, né? Eu posso de repente separar aqui, tirar o TD e colocar, por exemplo, que no TH vai ter essa coloração aqui e vai ter um color white, né, de a cor da fonte, né? E em vez de, por exemplo, deixar aqui atribuído para a tabela clientes, eu posso deixar, por exemplo, só no TH, né? E aí embaixo ainda está com o formato antigo. Posso atribuir para o TD, no caso aqui, e falar que aqui em vez de ser, vou copiar só para mostrar aqui para vocês, né? Só que em vez de, por exemplo, eu falar que aqui a cor vai ser... e um outro recurso aqui legal que eu posso, por exemplo, passar aqui no VS Code, né? E escolher, eu posso falar que, por exemplo, a cor de fundo aqui, onde que tá os nomes, vai ser vou colocar uma corzinha aqui, mais um verdinho, né? E fazer a mesma coisa aqui, no caso aqui. Aí eu vou colocar um laranja um pouco mais escuro aqui, né? Na cor aqui também da letra, né? Vou salvar aqui, né? E vou vindo aqui. E ficou aqui minha tabela aqui, meu estilo. Quero mudar a fonte também. Eu vou usar a mesma fonte que está aqui em cima na tabela de clientes. Eu coloco aqui, coloco aqui. Posso também estar aumentando o tamanho da fonte ou diminuindo, né? Tem vários tamanhos. Vou colocar aqui, por exemplo, 15 pixels. E embaixo aqui eu vou colocar 12. Vou copiar também. E embaixo aqui eu vou colocar 12. Aí ficou aqui, ó, em cima, ó, tá um pouquinho maior, e embaixo ela tá um pouquinho menor. Posso de repente centralizar, né? Tem várias coisas que eu posso estar fazendo. Isso daqui é um pouco que para iniciante aqui, quem está no nível avançado já sabe fazer mais coisas, né? Mas para quem é iniciante é muito bom você conhecer aqui um pouco aqui de como que funciona essa parte de estilos, né? E aqui eu já apresentei aqui um pouco aqui das tabelas, né? Funciona basicamente aqui desse jeito. Você pode de repente colocar mais alguns outros estilos, né? Você sempre pode estar fazendo isso, né? Mas aí com o tempo você sempre vai se aprimorando. Isso aqui não chega a ser um curso, é só uma demonstração de como que funciona, né? Futuramente, quando eu conseguir de repente alguma monetização, alguma coisa, né, nesse ponto, eu posso deixar para alguns membros, para quem quiser aprender, mas isso ainda está longe de entrar em pauta, né? Então aqui eu vou fazendo algumas coisinhas aqui mais tranquilinhas aqui para quem de repente quer iniciar. Se vocês quiserem saber como que funciona alguma coisa em HTML, vocês podem me perguntar, que eu ajudarei aí de bom grado e trarei aqui no meu canal. Relacionado a isso ainda, que nessa parte aí que eu tô falando, né, a gente tem que pensar aqui um pouco que você hoje em dia na internet você tem
você tem ferramentas e locais que podem tá ajudando a estudar, né, em relação a isso. Então aqui, por exemplo, uma dica que eu dou para todo mundo que quer iniciar, né, que por exemplo tem um site chamado W3 Schools, né, que ele tem bastante aqui web tutorials, né. Então, por exemplo, assim, eu quero entender o beabá de HTML, né. Você tem toda essa parte aqui de como que funciona. Se eu vier aqui, por exemplo, em Tables, ele vai estar mostrando praticamente algo muito parecido com o que eu mostrei aqui para vocês, né? E aqui também, se você quiser, você pode testar, né? Por exemplo, assim, se eu quiser, por exemplo, colocar, por exemplo, aqui só para testar aqui uma color red e dar um run, aí ele já automaticamente mudou aqui a minha fonte toda para vermelha, né? Então você pode estar fazendo alguns testes aí para entender como que funciona aqui no W3 Schools, né? É uma coisa muito interessante que eu recomendo para quem está começando. E também tem a parte aqui de estilos, né? Que no caso aqui eu não entrei muito em detalhe nessa parte de CSS Tables, né? Mas você pode colocar, por exemplo, aqui outros estilos, né? Por exemplo, como Border Collapse, né? Eu vou copiar aqui para vocês verem como que fica, né? Vou copiar aqui no meu exemplo, né? Eu vou colocar no caso aqui na tabela, na table, e aí o meu table vai ter um border collapse, né? Vamos ver como que vai ficar nesse caso aqui. Você viu que elas ficaram mais rentes, né? Então você tem vários outros estilos para você estar colocando, né? Vou fechar aqui, né? Porque isso aqui é uma demonstração, né? Então é isso, né, gente? Se vocês quiserem de repente alguma coisa mais específica, como que faz como que cria um formulário, né? Quais ferramentas que eu uso, porque como eu mostrei o W3 Schools, né? E você tem frameworks que fazem de repente a criação de, por exemplo, algum site, alguma coisa que deixa mais na mão na roda. Um framework que eu gosto pra caramba de usar, esse aqui é o Bootstrap, né? O que ele faz? Ele já traz tudo mastigado para você, né? Se você for olhar aqui a documentação, né, ele mostra que ele passa toda a documentação de como que você pode criar aqui os conteúdos, né, fazer um overview de customize, né, layout, né, você tem todos aqui os seus materiais aqui do Bootstrap para você estar usando, né. Por exemplo, aqui como que é um form control, né, uma tabela no Bootstrap, né, como que ela fica, né. Ele já cria as classes próprias, né, tipografia, né. Então tem bastante coisa, está na versão 5.3, né? Então tem bastante coisa sempre para estar olhando. E por que eu uso geralmente essas ferramentas mais prontas, né? No Bootstrap, no caso, e outras? Porque como eu falei, meu foco geralmente é o back-end, né? Então, para não ter não ter um gasto de tempo no front-end, então às vezes eu pego geralmente, em vez de criar, como eu estou mostrando aqui para vocês, eu pego do Bootstrap ou até de outros frameworks que usam Bootstrap como base para estar facilitando aqui o desenvolvimento dessa parte do front-end, né? Inclusive, assim, por exemplo, aqui eu chumbei as informações, né? Mas quando você usa, por exemplo, um back-end, né? Essas informações elas não são chumbadas, né? Elas vão vir o quê? Elas vão vir de um banco de dados, né? Mas isso aí entra para uma outra coisa aqui que envolve, além de HTML, envolve um pouco de PHP, envolve um pouco de controle de banco de dados, então para um iniciante talvez ele iria se perder. E era isso aqui que eu estava querendo mostrar para vocês. E é só isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, deixem a opinião de vocês sobre o assunto. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. E antes aqui, querem saber alguma coisa aí também dessa parte aí de programação, podem me chamar que eu mostro para vocês sem problema nenhum. E eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima e falou e até mais.